No Cozinha Sem Frescura de hoje, torta salgada com massa de pastel. Para fazer o recheio, eu tenho aqui 3 ovos e eu já vou dar uma leve batidinha neles. Acrescento uma cebola picada, uma cenoura ralada, acrescento meia lata de milho verde e meia latinha de ervilha. Acrescento 2 linguiças calabresa picada. Acrescento também brócolis já cozido. Aqui eu tenho uma cabeça, porém era pequena. Para dar cremosidade, tenho aqui uma caixinha de creme de leite. Pode ser usado também o requeijão ou maionese. Na sequência agora é a hora dos temperos. Eu tenho aqui um temperinho de cheiro verde em grânulos e vou acrescentar também um pouquinho de sal. Na sequência é só misturar todos os ingredientes do recheio. Lembrando que todos os ingredientes do recheio são opcionais e vocês colocam o que acharem melhor, tá? Resolvi fazer essa mistura de ingredientes, mas poderia fazer aqui de qualquer outra forma. Poderia colocar frango, presunto, peito de peru. Aí realmente é a critério e a gosto de cada um. Recheio misturadinho, vou deixar de lado e iniciar a montagem. Então eu tenho aqui uma forma com fundo removível, untada levemente com margarina e massa de pastel. Essa aqui será a massa dessa torta, tá? Então eu venho com a massinha, tiro aqui a película de proteção, obviamente, e eu venho montando aqui na minha forma. Primeiro eu faço toda a lateral e depois eu cubro também o fundo dela. Aí vocês colocam aí a quantidade que for necessária. Para cobrir toda a lateral, eu utilizei 7 massinhas e aqui ainda venho com mais uma para fechar o fundinho dela. Aqui agora não tem mistério, é só colocar o recheio. Aqui eu despejei metade do recheio e resolvi acrescentar queijo, tá? Então, vou colocar aqui uma camadinha de queijo e na sequência eu cubro com o restante do recheio. Recheio totalmente espalhadinho, é hora de colocar a massa aqui para fazer o fechamento. Porém, antes eu venho com mais um queijinho, dessa vez o queijo cheddar cremoso, mas é totalmente opcional, assim como a camada de queijo anterior. Aqui eu já cobri toda com a massa, fiz cortes aqui, ó, para se encaixarem melhor, tá? Daí botei uma inteira aqui na partezinha central. Para finalizar, eu venho com o ovo batidinho e eu vou pincelar aqui por cima. Com o ovo pincelado, eu venho com orégano e salpico por cima, que é totalmente opcional. E no lugar do ovo batido pode ser colocado maionese, daí realmente é a gosto de cada um. Aqui agora na sequência eu vou levar a assar em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos. Torta assadinha, ela ficou muito linda, bem douradinha. Agora eu vou desenformar, cortar um pedaço para experimentar. Torta desenformadinha, aqui eu queria mostrar para vocês, ó, que alguns lugares acabaram grudando na minha forma, então elas ficaram sem a lateral da massinha de pastel. Mas isso não é um problema, né? E agora sim, bora cortar e experimentar. Torta servidinha, mostrando aqui para vocês, ó, a camada ficou assim bem colorida. Ela tá soltando aqui, ó, bastante aguinha, então cuidem com o excesso de líquido, tá? Porque senão ele pode acabar escorrendo. E agora é hora de experimentar, tá? Essa partezinha da massinha de cima, ela ficou mais crocantezinha, tá? Porém, ela não tá seca. Aqui, ó, pegando um pedacinho da massa de baixo, eu aconselho evitar a fazer camadas muito grossas com o pastel, tá? Porque senão ela não vai ficar muito boa, não. E o recheio aqui, não tem nem o que falar, né? Recheio simplesmente maravilhoso. Receita muito boa, super fácil de fazer. Só tem que cuidar aí para não colocar muitas camadas de pastel e acabar ficando com aquele aspecto de massa crua. Tirando esse detalhe, ficou muito bom.